Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma formação da Diretoria de Ensino da região de Bragança Paulista. Hoje, a nossa TPC é sobre avaliação, mas com foco no novo ensino médio. Avaliação, um tema muito importante, principalmente nesse momento que nós estamos, que é o momento de fechamento do segundo bimestre e também do primeiro semestre de 2022. Eu sou a Fernanda Duarte, estou como professora especialista do currículo na diretoria de ensino e faço parte da equipe do novo ensino médio, juntamente com a supervisora Jucimara e com a professora especialista do currículo de matemática, Fernanda Silva. Antes de iniciarmos a nossa formação, eu gostaria de fazer uma observação. A nossa nomenclatura, ela mudou. A nomenclatura anterior era professor coordenador do Núcleo Pedagógico PCNP. Agora, nós somos professores especialistas do currículo. Então, a nossa função, ela não muda. Nós continuamos com as nossas funções, com os nossos atendimentos, formações, apoio. Porém, as siglas e a nomenclatura, ela muda. Tá? Então, agora vocês só vão ver, nas nossas formações, não mais PCNP. Os objetivos da nossa formação de hoje são orientar e subsidiar os docentes sobre suas diferentes atribuições, promover o aperfeiçoamento e o desenvolvimento do docente com vistas à eficácia e melhoria do trabalho e do processo ensino-aprendizagem. Conhecer, compreender e ressignificar os processos de avaliação no desempenho escolar e também refletir sobre a avaliação processual como forma de acompanhar a aprendizagem. Deixo aqui também para vocês uma frase para uma reflexão. A arte de avaliar consiste em começar avaliando primeiro a si mesmo. Então, eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho sobre isso. Será que nós estamos fazendo essa autoavaliação? Será que nós sabemos? Nós temos esse olhar nos nossos estudantes, na sua parte cognitiva, socioemocional? Nós conseguimos enxergar um aluno como um todo, como a sua individualidade? Então, vamos refletir. Nós precisamos, antes de avaliar a si mesmo. A importância das avaliações. As avaliações, elas assumem um papel estratégico, fornecendo informações detalhadas ao longo do processo. As avaliações, elas são um processo, não é somente uma prova ou uma atividade, mas sim um processo de ensino-aprendizagem de quais são as principais potencialidades e fragilidades de aprendizagem de cada estudante, o que favorece o planejamento das ações. Isso contribui para o seu desenvolvimento integral, que é o que nós buscamos para os nossos estudantes. Para isso, analisar os resultados das avaliações é essencial. Portanto, cabe à escola pensar a avaliação da aprendizagem numa perspectiva diagnóstica e formativa, e ao longo do processo, a aplicação de diferentes instrumentos de forma contínua. Então, vamos falar um pouquinho da avaliação diagnóstica. Nós falamos, ouvimos muito a avaliação diagnóstica, nós temos a ADE, que é a avaliação diagnóstica de entrada, que é importante. Vocês também estão acostumados, a ter as suas próprias avaliações internas. Porém, essa avaliação não é só para o início do ano letivo. Nós podemos também avaliá-los, fazer essa avaliação diagnóstica, esse levantamento de dados em cada unidade de ensino. Então, é recomendável que o professor ele verifique quais são as informações que seus estudantes já têm sobre esse assunto, que habilidades eles apresentam para dominar o conteúdo. Isso ele facilita o desenvolvimento da unidade e ajuda a garantir a eficácia do processo ensino-aprendizagem. Não esquecendo que o foco tem que ser nas habilidades do currículo paulista, de todos os componentes, e também prestar atenção
nas devolutivas, né, devolutivas pedagógicas, porque isso é muito importante para potencializar o uso dos resultados das avaliações. Então, a devolutiva é importante não só para o docente, mas também para o estudante, porque às vezes essas avaliações, o estudante, ele precisa entender por que ele errou, né? Às vezes ele interpreta uma informação, uma palavra errada, e com essa devolutiva ele consegue compreender. Então, é muito importante essa devolutiva para que o estudante ele entenda, consiga ter essa visão, né, das avaliações. Então, também temos que ter esse foco. E a avaliação formativa, né? A avaliação formativa, ela é um processo que nasce no planejamento e o retroalimenta. Então, avaliar implica recolher, descrever, analisar e explicar o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, diagnosticar, acompanhar e intervir. Então, primeiro, nós fazemos essa avaliação diagnóstica, um levantamento de dados, e aí depois a gente faz a análise desses dados, né, da diagnóstica, e depois a intervenção. Quais ações eu vou realizar, eu como docente, professor, para que esses dados, essas habilidades, essas dificuldades que eu encontro no meu estudante, eu vou realizar para que chegue até a sua aprendizagem. Ainda sobre a avaliação formativa, além de trazer evidência das aprendizagens, ela é um poderoso instrumento de comunicação com o estudante, entre ele e os educadores, e também com a comunidade escolar, no sentido de situar o percurso de aprendizagem do estudante em relação ao que ele já aprendeu, o que ele já passou. A construção de procedimentos e instrumentos de avaliação formativa é recomendada pela BNCC, que ainda chama atenção para a necessidade que se leve também em consideração tanto os contextos como as condições de aprendizagem, e que os registros e evidências levantadas se constituam como referência para a melhoria do desempenho de todos, inclusive da escola e dos professores. E qual a essência da avaliação? O artigo 3, no artigo 3, são objetivos da avaliação do processo de ensino e de aprendizagem na formação geral básica e nos itinerários formativos, permitir o acompanhamento ao longo dos períodos letivos do processo de aprendizagem dos estudantes, diagnosticar o acompanhamento ao longo dos períodos letivos do processo de aprendizagem previstas na proposta pedagógica das instituições escolares, identificar potencialidades e eventuais dificuldades de aprendizagem do estudante, a fim de orientá-lo para progredir com sucesso em sua escolaridade. Acompanhar os resultados das práticas de ensino com vistas à melhoria do trabalho docente, subsidiar as decisões do Conselho de Classe série para promoção, retenção e indicação aos processos de recuperação, reforço e aprofundamento. No ensino médio, nós temos a resolução 143. Eu deixei o link aqui para vocês, é só clicar em cima aqui. Ele vai trazer para vocês a resolução CEDUG 143. Esse material eu vou deixar disponível na pasta 00, na qual os PCs, PCGs, eles têm um acesso. Aí vocês, professores, docentes, vocês podem entrar em contato com eles, se vocês quiserem, né, ter esse material para estudo, é só conversar com a sua gestão. Bom, então, para falarmos sobre essa resolução 143, vamos começar com as reflexões iniciais. A avaliação do ensino médio tem, por referência, Currículo Paulista, desenvolvimento das competências cognitivas e socioemocionais. Então, o professor ele tem que
como eu já falei, né, ter esse olhar não só para o cognitivo, mas principalmente no socioemocional de cada estudante, principalmente agora pós-pandemia. Também na perspectiva da avaliação formativa, coerência entre a prática pedagógica e os processos avaliativos, procedimentos de observações e registros contínuos, avaliações externas, evidências e diagnósticos que permitam a reflexão sobre a prática pedagógica, que é a correção de rumo. Vou falar agora um pouquinho sobre a frequência e o rendimento. A frequência, ela será exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas. Mas isso não muda, né? Não é nenhuma novidade, continua da mesma forma, tanto para o Inova, os itinerários e para a formação geral básica, é exigida 75% do total de horas letivas. O rendimento na formação geral básica são registros de notas bimestrais e, ao final do ano letivo, em escala numérica, de notas em números inteiros, de 0 a 10, por componente curricular. Então, vocês já estão acostumados, né, com essa parte, não muda nada. Ao final do ano letivo, na formação geral básica, ela são registros de notas bimestrais de 0 a 10. Já os itinerários formativos, né, o aprofundamento curricular, o rendimento, os registros bimestrais de notas em escala numérica de notas em números inteiros de 0 a 10 são por componente curricular, tá? Então, o registro final é semestral e não anual, tá? Da unidade curricular e expressa uma única menção, de acordo com a escala. Então, vocês vão avaliar conforme, né, o aproveitamento, né? Vocês já estão acostumados a fazer isso no Inova, os componentes do Inova, que é o aprofundamento total, né? O aproveitamento satisfatório, o aproveitamento regular e aproveitamento insuficiente, né? Tem aquelas carinhas que vocês, né, vê na hora da avaliação lá no SED. Então, o componente curricular é da mesma forma, porém, é semestral, tá? E os registros de notas das escalas de números inteiros de 0 a 10 são por componente curricular. Tem uma especificidade para a unidade curricular. Quando eu avalio o meu estudante do aprofundamento curricular, eu tenho que avaliar 75% do rendimento do aprofundamento curricular. Então, eu posso, em um componente curricular, o meu aluno ter 75% e no outro 60%, num componente 60% e nos outros todos 100%. Mas o meu olhar tem que ser sempre no todo, né? Um olhar global, onde eu para o componente curricular. Também nós temos a unidade curricular 7, a UC7. Mas a UC7, a diferença, né, o que difere a unidade, a UC7 dos outros componentes curriculares, é que a UC7 é anual e ela é somente para PEIs de 9 horas. Então, na UC7, ela é avaliada por bimestre, tem esse aproveitamento, porém, a menção final é somente, a menção final é anual. Então, o rendimento dos itinerários formativos, dos componentes Inova, que vocês já conhecem, e da expansão, elas continuam, né, da mesma forma, registros de notas bimestrais, de acordo com a escala. Então, engajamento total, engajamento satisfatório e engajamento parcial. O rendimento também são registros de notas de acordo com a escala. Bom, e sobre a avaliação? Desculpa, promoção parcial e retenção. Na formação geral básica, o estudante com rendimento insatisfatório, com nota inferior a 5, por exemplo, até 3 componentes curriculares,
será promovido parcialmente. Então, o estudante que tem um rendimento insatisfatório, né, que ele tem uma nota inferior a 5 em mais de 3 componentes curriculares, será retido parcialmente e será classificado na mesma série no ano letivo subsequente. Então, ele será parcialmente classificado. Desculpa, ele será parcialmente retido parcialmente, será classificado na mesma série. Então, ele vai continuar na mesma série no próximo semestre, mas ele será retido parcialmente. Não há, nos itinerários formativos, não há retenção por rendimento. Então, a única retenção nos itinerários é por inassiduidade. Então, os estudantes com aproveitamento insuficiente, registrado com menção final na unidade curricular do aprofundamento curricular, devem cursar essa unidade curricular em regime de recuperação. Então, ele não será retido por rendimento, mas apenas por inassiduidade. E ele deve, né, cursar essa unidade curricular em regime de recuperação. Então, ele continua, ele vai ser... não vai ser retido, né? Ele vai ter retido parcialmente, e aí ele continua na unidade, porém em regime de recuperação. E será considerado retido na série o estudante com frequência inferior a 75% do total das horas letivas. Então, essa exigência que não mudou, né? Que já vem desde a legislação, 75% para todos. Inova, itinerário, e para a educação geral básica, é inferior a 75%. Somente assim que terá a retenção. Então, ainda sobre os itinerários formativos referente aos componentes do Inova e da expansão, não há retenção por rendimento, apenas por inassiduidade. Mesma coisa da questão anterior. Será considerado retido na série o estudante com frequência inferior a 75% do total das horas letivas. Bom, agora vamos falar um pouquinho do mapa, na avaliação no mapa. O mapa, que é esse nosso material, né, de apoio, ele já tem no material um quadro integrador que vocês podem utilizá-lo também para avaliação. Então, aqui tem um exemplo, né, um trecho, um print de uma parte do mapa da unidade curricular 1 sobre água e energia. Meu papel no desenvolvimento sustentável. Então, aqui onde está em verdinho, vocês podem observar que vocês conseguem avaliar se os alunos exploram, analisam e sistematizam informações sobre zoonoses, investigam diferentes fontes, dados e gráficos, levantam dados em órgãos oficiais da saúde, elaboram hipóteses sobre as incidências de zoonoses. Também na sistematização, né, vocês podem verificar no final da atividade se o estudante se ele entregou essa versão final escrita no roteiro da apresentação. Então, dá para também avaliá-lo observando, né, esse roteiro da apresentação, se eles têm incluído, né, no diário de bordo todas as atividades realizadas aqui, o que eu aprendi com esse trabalho, o que eu aprendi com esse trabalho, menos envolvido, né? Nas últimas semanas eu me senti mais ou menos envolvido, como considero o meu nível de desempenho. E também tem esse quadro de olho na integração, né? Que eu uso de gráficos e tabelas. Também no componente tem a estatística da saúde pública e meio ambiente. Então, são vários fatores que vocês podem utilizar para avaliação. Então, vocês percebem que a avaliação não é apenas uma prova, uma atividade, ela é um contexto, ela é uma avaliação formativa que engloba desde do diagnóstico, do levantamento de dados, da análise desses dados, das ações que eu vou fazer, que eu vou intervir para chegar até a aprendizagem do meu aluno. E no mapa, né,
sobre os itinerários formativos, já tem todo esse material que vocês conseguem avaliar se o aluno desenvolveu essa atividade, né? Então, aqui mais um modelo de sistematização, a semana 10, 2 aulas, então tudo, o mapa ele é bem específico, né? Ele é bem completo. Então, aqui para o planejamento de atividades futuras e para avaliar se os estudantes conseguem explicar as diferentes questões apresentadas no mapa mental, também vocês podem fazer esse mapa mental. A importância do registro constante e complexo no diário de bordo, o trabalho científico, o acompanhamento sobre o próprio aprendizado, a autoavaliação. Então, são vários fatores, né? A avaliação, ele tem que ter, né, esse olhar. Bom, agora eu vou deixar vocês com uns 20 minutos para que vocês consigam, para que vocês, entre pares, vocês desenvolvam o desdobramento. Então, eu espero que essa formação tenha sido produtiva. Qualquer dúvida, só, né, nos contatar, nós estamos aqui para isso. E o desdobramento é para vocês, com seus pares, com a gestão, para que vocês discutam entre vocês, façam a explanação e depois socializem entre vocês, que isso é muito importante, né, para o crescimento e desenvolvimento de cada docente. Então, eu deixei aqui também algumas sugestões que podem colaborar para esse desdobramento. Então, vocês, entre seus pares, vocês podem escrever, conversar, socializar, discutir em que estágio de desenvolvimento de habilidades cognitivas o estudante se encontra. Então, isso aí, cada professor, ele deve fazer a sua análise, né? Discuta com seus pares, porém, cada professor, ele vai saber identificar em que estágio o seu estudante está nesse desenvolvimento de habilidades cognitivas, né, onde ele se encontra. O desenvolvimento do estudante ocorreu de acordo com o esperado? O que pode ser feito para recuperar as aprendizagens não desenvolvidas de acordo com o esperado? E a última perguntinha: como fazer com que os estudantes se engajem mais nas atividades de recuperação, mantendo uma frequência adequada nas aulas, corresponsabilizando por seu processo de aprendizagem? Então, essas sugestões vão ajudá-los nessa socialização. E para encerrarmos a nossa formação de hoje, a nossa TPC, eu deixo aqui para vocês um Forms e eu peço para que vocês façam essa avaliação. É só clicar no link que ele já vai levar direto para o Forms, para o Google Formulário. E é importante para nós que vocês deixem as sugestões, as opiniões, se foi produtivo, se vocês gostariam de que nós falassem sobre algum outro tema. Então, é muito importante que vocês respondam a esse formulário. Então, desde já agradeço a todos por participarem da formação e até a próxima.